Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venha, Senhor, na tua divina vontade, dou-te-me a vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer, em todas as ações que eu farei durante o dia. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Vem, divina vontade, falar na minha boca. Eu te adoro, divina vontade, mesmo sem entender nada, mesmo com muita dificuldade pela minha ignorância, minha cegueira talvez. Eu renuncio a todo mimimi, todo humano, visão humana que eu tenho de mim mesmo. Preciso desejar isso também para quem está ouvindo. Preciso ser testemunha da divina vontade, para ser divulgado e para que o fiat da redenção aconteça na terra. Então, irmãos e irmãs, vamos meditar então o trecho 464, abril 7, 1901. Vê a ressurreição de Jesus, fala da obediência. Meu adorável Jesus continua me privando de sua presença. Sinto uma amargura e como trespassado o coração por uma faca, que me dá tal dor, de me fazer chorar e gritar como um menino. Que me dá tal dor, de me fazer chorar e gritar como um menino. Ah, parece-me verdadeiramente ter me tornado como uma criança, que por pouco que se afaste, a mãe chora e grita tanto que transtorna toda a casa e não há nenhum remédio para fazê-la parar de chorar, enquanto não se vê de novo nos braços da mãe. É assim que sou, verdadeira menina na virtude. Na virtude, perdão, que, se me fosse possível, transtornaria céus e terra para encontrar o meu sumo e único bem, e só me acalmo quando me encontro em posse de Jesus. Aqui ela está fazendo um treino muito profundo da resignação, da ausência de Jesus para ele fazer o que ele precisa fazer pelo bem das almas também. Não só a parte de castigos, mas outros momentos em que, pela frente, no decorrer da história da vida dela com Jesus, ela própria vai entender o porquê que daquele momento ele estava ausente. Ela é muito pequena e ele é grande, e ele quis ela assim pequena para facilitar o entendimento. Ele tem que entender ela com a pequenez que ela vê ele, entende ele. Então, às vezes, ela precisa dar uma respirada, digamos assim, porque Jesus é muito perfeito e muito completo, né? Ele é divinizado ali nesse momento, ele não está mais como na época de Maria Valtorta, né? Limitado pela humanidade dele. Então ela está vivenciando uma experiência mística de um Deus ressuscitado, né? Um Jesus ressuscitado. E como ela é criança, é a questão da debilidade, da miséria, né? Então ela vendo a ressurreição de Jesus numa forma diferente dos discípulos que não entendiam muita coisa naquele tempo. Ela já é mais completa na compreensão, por isso que é uma alma que repara o passado, presente e futuro, né? É o que eu estou entendendo nessa meditação. Sem artifícios, sem achar que entende mais que todo mundo, ela está sendo uma criança, como ela aqui está explicando, né? E nós somos também pequenininhos para Deus, né? Nossa realidade presente
de estarmos numa situação difícil, do tudo ficar caro. Esses dias mesmo fui comprar pão, já aumentou 50 centavos a mais um pão. Eu poderia me sentir a adulta, né? Diante de Deus. Deus, o Senhor deveria fazer isso? Não, porque isso é para a minha saúde, eu tenho que me alimentar de uma forma adequada por causa de um problema que eu tenho. Como o Senhor permite que aumente os preços das coisas, Senhor? Como é que vai ser, né? Por mais que a gente creia que Jesus vai alimentar a gente como alimenta os pássaros, nós somos muito presos ao humano, né? Nosso, a gente se acostuma a pensar mais com o racional do que com a fé, muitas vezes, né? Mas apesar de, a gente entende que é nossa poeira, nosso lodo, né? No momento a gente tem esse apego a essa possibilidade de não acontecer o pior, né? Vai vir coisas muito difíceis, muito, 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 né? Que a gente vai arrancar os cabelos, digamos, se a gente não tiver uma fé firme, que é tudo divina vontade. Aumento de preço é divina vontade. Coisas que vão ocorrer contra a igreja, muitos leigos que vão se afastar da igreja por causa dos erros que a própria igreja está cometendo, né? Que já comete há muito tempo. E a gente tem que ser criança de confiar em Deus, confiar mesmo, se basear na vida do Espírito, parar de se acomodar numa novela, se acomodar numa conversa que não vai levar a nada, né? Papos e gestos humanos muito terrenos que não vai ajudar no crescimento de Deus na alma do outro, porque o objetivo nosso é fazer que o outro seja Jesus também. Mas antes, a pessoa tem que se ver pequeno também diante da grandeza de Deus, na sua humildade. Como é que Jesus se aproximava do simples? Sendo simples, mas não para provocar uma soberba neles. Olha, tá vendo? Jesus é igual a gente é pequenininho também. Vamos nos gloriar de sermos pequenos, não é isso. É para a gente entender que Jesus, ele não humilha o pequeno, mas não que o pequeno que é doente, que é manco, que é cambaio, que tem uma deficiência mental ou física, não sei, se sente no direito de, por ser pequeno, dominar Deus, sendo que Deus tem que ser Deus. Se Deus falar algo que mexa na ferida, é para você ser mais pequeno ainda, até você sumir. Então é um processo muito difícil, né? Hoje eu me precipitei em fazer um momento de partilha no grupo e agir na impulsividade. Eu poderia desanimar, né? Mas Jesus no livro do céu fala, não desanime por causa disso. Sempre Jesus tira proveito, porque ele viu o amor, mesmo no erro que você cometeu, que não foi por mal, porque se nós somos uma comunidade, todos têm que se perdoar. É claro que você se esforça para não mais cometer esse erro, mas não para as pessoas gostarem de você ou você se sentir elogiada. Não, é para você esquecer e seguir adiante para que o reino aconteça e a vontade de Deus seja planificada em nós. Então, sinto uma amargura, né? E como trespassado o coração por uma faca que me dá tal dor, de me fazer chorar e gritar como um menino. É porque às vezes dói demais a ausência de Jesus dentro do coração da liderança, né, que está nos orientando, ou pessoas mesmo que cada vez mais precisam mais ainda de Deus. Tipo assim, você esquece da sua dor de se sentir carente, se sentir necessidade de um abraço, mas você vê alguém muito mais precisado de um olhar, de um respeito que você tem que ter com aquela pessoa que às vezes não é respeitada por ninguém. Mas você é a única pessoa que inconsciente ou consciente é planificada de segurança, que ela pode apoiar-se em você como se fosse um anjo terrestre, né? Ainda que essa pessoa seja já fadada a não raciocinar por si própria, né? Mas você está ali sendo luz, porque ela é uma alma. Ela pode até não ter mais um entendimento pleno de quem ela é, mas ela é uma alma, então a luz divina brilha em nós, não a gente vendo a olhos humanos, mas pela fé, pela nossa fidelidade a Deus, né? Nesse conhecimento livre do céu, nas nossas partilhas. E a gente vibrar também com o crescimento do irmão na comunidade. Eu agradeço a Deus por Michele cada vez mais estar evoluindo.
a Ruth, todos os meus irmãos, em cada um numa dimensão diferente. Eu tenho uma felicidade de saber que eles não se exaltam por estarem crescendo na divina vontade. Eles estão muito, muito dependentes de Jesus para tudo. Cada um no seu jeitinho de ser, né? Claro que a gente tem algumas pessoas que mais a gente tem carinho, proximidade, mas é uma coisa que ainda devemos melhorar, né? Devemos amar todos por igual. Então nós estamos em constantes, né? Constantes, mas não inseguros, né? A insegurança não é que vá Deus achar feio. Não. Tudo que é limitação, tudo que é pequenez, tudo que é uma falha involuntária, Deus não vê com olhos grossos, vistas grossas. Ele vê como algo que é natural de nós, mas pode ser aperfeiçoado. Então, continuando, parece-me verdadeiramente ter me tornado como uma criança, ela mesma se admirou. Assim, em nossa vida, a gente vai cada vez mais sendo, não infantis de criancice, mas assim, adultos para as pessoas em nossa volta e para Deus criança, porque a criança não é a criancinha biológica, né? É um adulto que sabe que se uniu a Deus, fundido em Deus, e sabe que Deus é que é o Pai nosso. Né? Nós somos para Deus crianças. A gente não entende tudo de Deus, então por isso que se fala criança. Porque a Luísa estava totalmente entregue a Deus, como a gente tem que ser, desde sempre, né? Parece-me verdadeiramente ter me tornado como uma criança que, por pouco que se afaste, a mãe chora e grita tanto que transtorna toda a casa e não há nenhum remédio para fazê-la parar de chorar enquanto não se vê de novo nos braços da mãe. Eu estava meditando a vigília, né, que aconteceu no dia 11, né, que a gente fez atos de reparação por essas crianças desgarradas, né? Essas almas que estão no pecado mortal, que viveram o dia dos namorados de uma forma profana, mas muitos deles são crianças em não entender o mal que fazem à sua própria alma e o afastamento de Deus. Então, a gente misticamente, de uma forma espiritual, a gente ajudou muito elas, né? Em tudo que a gente é, no nosso batimento cardíaco, nossa respiração, nossa hora de dormir, né? Ninguém sabe o que a gente faz por elas também no mundo invisível, mas pela fé Deus age, né? Em nós, porque a divina vontade só existe porque tem almas vivas na terra. Divina vontade é um dom para a humanidade viva na terra, que leva tudo para o céu. Então lá tem gente pequenina também no céu, que ouve os pequeninos da divina vontade também, para estarmos unidos, céu e terra. Em todo mundo é pequenininho, não tem competitividade de me sentir melhor que ninguém. Então tudo começa na terra, né? O que é na terra é como no céu. Então, nada que partilhamos aqui tem que ser perdido, é tudo coisa boa. Até quem saiu mesmo da comunidade, eu sinto no coração de matar a vontade de viver e quando vasculhar, sabe? E dali sai uma luz também, né? No conhecimento que elas beberam da graça, né? Porque a graça ela não se perde quando você ama e perdoa esses que saíram. A gente colhe os frutos. É que nem um sacerdote, né? Que era um excelente sacerdote e ele deixa a batina por algum pecado, alguma coisa. Mas o fruto que ficou antes de ele abandonar a batina, de uma conversão, de uma libertação de muita gente, permanece ali. E a pessoa nunca vai esquecer. E dali surgem mais luzes daquela vida nova transformada. E também assim, quem sai da comunidade, né? Permanece muita coisa, quantos frutos também. Então, não vamos perder tempo em viver de passado, né? É o hoje. E o hoje é o que está registrado no YouTube, que ficou o registro delas ali, né? Então, a gente agradece a Deus por tudo, a gente agradece, né? Pelo ruim e pelo bom, né? E reparar por essas, né? Que um dia possam voltar, se Deus permitir que elas quiserem. E se não, a gente diz Fiat e deixa o Fiat agir. E
sem apegos, né? Sem ficar apontando defeito, de ficar lembrando, voltando, porque fulana saiu, não vou fazer igual a ela. Aí é você se avaliar. Ah, eu não vou errar como ela errou, porque ela errou nisso. Nós somos fadados a errar se a gente não confiar em Deus, só confiar na gente mesmo, né? Então não tem que se comparar a quem saiu, né? Que eu posso estar sendo tentada pela vontade humana em me comparar a quem saiu, ou querer, quem sabe, imitar a fala daquela pessoa, né? Então, pensar no amor materno. O que é o amor materno? Não faz distinção de nenhum filho, né? Então, Deus ama tanto os filhos que saem como os filhos que permanecem. Mas você não deixa de ser único para Deus, único, especial, porque para cada um filho é único para a mãe, né? É irrepetível. Então a gente fica em paz, não precisa a gente enfeitar, falar igual o sotaque de alguém, é a gente ser autêntico, né? Não para ganhar aplauso também por ser autêntico, mas ser você porque você veio dele. Você desonra a Deus quando você tenta ser outra coisa a não ser você em Deus, né? Sempre em Deus, não para o mundo, né? Então a gente sente, né, essa tristeza, né, da saudade de Deus, né? E que Deus sente saudade da gente sentir saudade dele também. Por isso que partilhar é você deixar Deus se alimentar de você, né? Da sua essência, da sua vivência junto com ele. Nesses conhecimentos profundos, maravilhosos. Apesar de sermos muito ainda afrontados pela vontade humana, da santidade humana, né? Em devocionismos, em regras da igreja, enfim, né? Tudo que a Aline já explicou. Jesus na Aline, né? É assim que eu sou, verdadeira menina na virtude, que se me fosse possível, transtornaria céus e terra para encontrar o meu sumo e único bem. E só me acalmo quando me encontro em posse de Jesus. Aqui eu penso assim, no que eu entendi, é Jesus falando na boca dela, dando um enigma para dizer que a Luísa é falando. Eu tenho essas ideias de às vezes entender que é ele agora falando, sabe? Só que ela não percebeu que era ele, entende? E ela escreveu, quando viu, já escreveu, né? Só me acalmo quando me encontro em posse de Jesus. Jesus tomando posse dele mesmo, né? Porque ela tá já toda dele, então ela não existe mais, né? Pobre criança que sou, sinto ainda que as fraldas da infância me cobrem. Que lindo. Isso é tão lindo, gente. Tudo que a gente tem de uma coisa material é a divina vontade que deu. Uma fralda que uma criança use, uma peça íntima que você use, desculpa, mas eu tenho que ir profundo. Um remédio para uma bactéria que você está precisando tratar, é Deus que dá. Um problema de chulé. Gente, coisas básicas da vida. É tudo Deus que dá. O ser humano acha que não precisa de Deus, mas é Ele que dá tudo. Só que ele se esconde, como na época também, né, do tempo que Adão e Eva se afastaram de Deus também. E Deus teve que se esconder do homem, mas ensinando o homem de novo a se desenvolver devagarzinho de novo. Ele conversando com os elementos, né, da natureza, para não bater no homem, não matar o homem. Porque a fúria da criação se foi contra o homem quando o homem desobedeceu a Deus e não pediu perdão a Deus, né? Ficou naquela soberba, né? De botar a culpa em Deus. E nenhuma criatura irracional botou a culpa em Deus. O ser humano foi o mais rebelde. Então, Deus nos chama a retornar à ordem, como Adão e Eva eram crianças em Deus. Eles sabiam quem era Deus, mas eles não entendiam tudo, né? A forma como Adão e Eva saíram das mãos de Deus eram totalmente crianças para Deus. É essa dimensão, não é na dimensão de criança que não sabe falar, vai voltar a falar, vai voltar a aprender a comer. Não é nisso não, entendeu? É a gente aceitar a vida como é hoje. Se você, com 60 anos, conhecer a divina vontade, viver a sua idade, só que da forma mais simples possível, com desapego de si mesmo, de prestígios humanos, elogios, vanglória,
ser querido, ser considerado, é isso. Por isso que é bom ouvir Val Torta para entender, né, também. E a vida íntima de Jesus. Então, Jesus sempre está chamando através dessa partilha, né? Então, sinto ainda que as fraldas, né? Então, a fralda é a miséria humana. Enquanto você estiver vivo na terra, você vai depender plenamente de Deus para viver. Até o piscar de um olho, até um abrir os olhos ao acordar. Então não tem por que você ser rebelde com Deus, querer mandar em Deus, querer ser ridículo aos olhos de Deus, né? Ser um coringa, né? Sei lá, é tanta coisa que o coração sente que não sei expressar. Mas Jesus entende o que eu quero dizer, né? Eu fico até nervosa partilhando, para não ficar me avaliando, né? Mas me autoconhecer em Deus, que Deus proverá. Né? Eu só agradeço a tudo, Senhor, obrigada. Por eu ter voz para falar e aqui ler, né? O livro do céu com quem está ouvindo. Não sei caminhar por mim mesma, sou muito fraca. Então, esse é o despojar de si. É você entender que você realmente é fraca. E ser fraca é o quê? Um nada. Né? O fraco, ele precisa do que existe desde sempre, né? O forte, o poderoso. Não tem uma capacidade dos adultos que se deixam guiar pela razão, né? É um exemplo, é uma metáfora. O adulto aqui é Deus, sempre. E a gente é criança para Deus, só que adulto para os outros. Porque você é um pequeno Deus para os outros que também precisam se deixar guiar por Deus. Como é que você vai comunicar a Deus se você não é um pequeno Deus como exemplo? Para poder os outros se espelhar e poder ser Deus também, copiar a imagem. Isso é voltar à ordem, é ter essa autonomia, né? Mas sempre sendo criança para Deus, nunca adulto para Deus, né? Que se deixam guiar pela razão. E esta é a soma necessidade que tenho de estar com Jesus, com razão ou sem razão. Quantas vezes a gente quer usar a razão para apontar o defeito de um líder, de uma líder? Passei por esse teste hoje, né? Mas ela é uma criança para Deus e a gente tem que olhar o outro com o olhar de Deus, né? Não, ele é um pequeno Deus, ele não é o Deus pleno. Ele é uma criatura, ela é uma criatura. Então você tem que enxergar com amor todas as coisas, até as falhas e pequenez da pessoa, que ela nem percebeu que foi uma falha, é amor também. Se ela faz para agradar a Deus, a gente não tem que ver defeito nisso, mas se vê a pessoa com um olhar divino, de respeito por ela, porque ela está trabalhando para Deus. Não se prender no esquecimento da pessoa, né, no humano, né? Não quero saber nada, o que quero saber é que quero Jesus. Como você vai querer Jesus se você não quer ajudar ele a trazer ele para a sua alma? O comportamento dele com as pessoas, como ele tratava com carinho as crianças, como ele dissimulava às vezes para proteger a alma do outro, de se precipitar em pecar contra o próximo, contra Deus. Quanta paciência Jesus teve com os discípulos, quando Jesus falava com as prostitutas, falava com o leproso e os discípulos julgavam Jesus. Marta mesmo falava coisas duras para Jesus, sendo que ela estava julgando o próprio Jesus. Jesus tinha que respirar, né? Para não falar qualquer coisa e não perder a Marta, né? A Marta poderia se assustar, né? Com a ira de Deus em Jesus. E Jesus, ele precisou entender a pequenez do ser humano e entender, né? Mas era a época da redenção, claro, né? Santidade humana naquele tempo. Hoje, nós estamos em posse do reino, por meio desses conhecimentos, então não tem porquê. Talvez por fraqueza, mas não ficar nela. A tendência é crescer, melhorar. É não repetir o erro, não por questão de regra ou por sistemático, né? Psicologismos, por técnicas. Não, não se trata disso. É uma questão de quanto mais você conhece Deus, mais você se une a Ele, se iguala a Ele, não por você ver. Muitas coisas acredito que os outros vão perceber, mas antes Jesus vai esconder o véu, para você não se sentir já o máximo.
Ele quer ver você sempre criança. E outros é que vão lhe procurar. Não é você mostrar para todo mundo, provar para todo mundo que você já está sábio. Não. São as oportunidades. Por isso que tem que estar em oração constante, né? Não quero saber nada. O que eu quero é saber que quero Jesus. Mesmo com razão ou sem razão. Espero que o Senhor queira perdoar esta pobre menina, que às vezes comete desatino. Isso é humildade, né? Você tem que viver pedindo perdão a Deus e pedindo perdão a você mesmo. Me perdoe, alma, né? Porque a gente não pode se descuidar do que Deus deu, que é a nossa alma. Tem que se amar em Deus, olhar para você e se compadecer, tratar com respeito. Se Deus lhe respeita, Deus se fez homem e está lhe ensinando como ele lhe respeita, como respeitou a prostituta, né? E Jesus foi muito humilhado para proteger a alma dela, né? E hoje Jesus é humilhado, só que é diferente. O livro do céu, que não é divulgado pelos próprios padres. O livro do céu que faz a gente ser humilhado no lugar de Jesus, para ajudar as almas, as gerações vindouras que vão sofrer da era da paz, por conta da nossa fidelidade nesse tempo, né? Ele conta conosco hoje, então ele é humilhado e a gente dá glória a Deus, Senhor, que essa humilhação dentro do grupo ou fora do grupo seja para a tua glória e minha confusão, né? Então, encontrando-me neste estado, por pouco tempo vi o meu adorável Jesus no momento da sua ressurreição, com um rosto tão resplandecente que não se pode comparar a nenhum outro esplendor. E parecia-me que a humanidade santíssima de Nosso Senhor, ainda que fosse carne viva, mas estava resplandecente e transparente de modo que se via com clareza a divindade unida à humanidade. Aqui eu lembro as pessoas com câncer, né? As pessoas que também passam algum sofrimento muito constrangedor, que elas não podem falar às vezes a todo mundo, para não virar escárnio, deboche. Mas ali é Jesus dentro dela sofrendo no oculto também, para não expor a pessoa, porque a pessoa é preciosa para Deus. Só Jesus pode suportar tudo, tudo, tudo. Nós suportamos e somos anestesiados a aguentar nossa miséria por causa da misericórdia de Deus e por causa do propósito que Ele tem conosco de voltar à ordem. Então, como a Luísa consumou a vontade humana dela, nós vamos consumando nossa vontade humana e viver santidade humana e planificar-nos em entender que tudo vem de Deus, o sim ou não. Se é não, se você não é curado, você se resigna e vira expiação. Se você é curado por remédio ou por uma graça, é tudo obra do Fiat, né? Para tudo ser para a glória de Deus e para uma finalidade divina, que muitas coisas Deus não diz agora, ou nunca vai dizer, talvez dependendo da seu crescimento, né? Então, agora, enquanto o via tão glorioso, uma luz que vinha dele parecia que me dissesse: tanta glória veio à minha humanidade por meio da perfeita obediência, que, destruindo de todo a natureza antiga, me deu a nova natureza gloriosa e imortal. Então, aqui eu nem li, viu? Li agora. Já resume o que eu estava falando nesses segundos anteriores, né? Então, a gente já tem que se imaginar ressuscitados com Jesus. Ressuscitado de tudo, de corpo glorioso, de tudo, né? Mas viver esse sonho em Deus, já plantando a semente hoje, né? Construindo a casa hoje, se precavendo hoje, né? Para não chorar mais tarde, né? Ranger de dentes. Assim, a alma, por meio da obediência, pode formar em si a perfeita ressurreição às virtudes, como, por exemplo, se a alma está afligida, a obediência fará ressurgir a alegria. Se está agitada, a obediência fará ressurgir a paz. Olha só, a divina vontade contém tudo, né? Tudo, tudo, tudo. Mesmo que a gente ainda esteja fadado ao desânimo, porque a gente estava acostumado com a santidade humana, de sentir arrepio, ter visões, ter revelação, que as pessoas davam para a gente jubilava, ai que legal, né?
Não, agora é tudo na ordem. E voltar à ordem realmente é uma desconstrução, né, do costume anterior. Isso é difícil, né? Muito, muito doloroso também, porque você estava muito adaptada e acomodada ao que você achava que era seguranças, né? Seguros de vida, né, digamos assim. E assusta tudo que é diferente, né? Se tentada, a obediência lhe fornecerá a cadeia mais forte para tal inimigo e a fará ressurgir vitoriosa das insídias diabólicas. As insídias diabólicas é tanto Satanás, né? Nesse caso, o diabo não entra na vontade divina, é a nossa vontade humana, né? É o se ouvir, é ouvir a voz do inimigo que Deus às vezes permite para nos testar. Eu acredito que eu passei por isso hoje, né? Se assediada por paixões e vícios, a obediência matando-os a fará ressurgir as virtudes. Isto a alma e a seu tempo. É um tempo, né? Não é na hora sim. Formará também a ressurreição do corpo. Glória a Deus. Depois disto, a luz se retirou. Jesus desapareceu e eu fiquei com tal dor, vendo-me de novo longe dele, privada dele, que me sentia como se tivesse uma febre ardente que me fazia agitar e dar em delírio. É o espiritual. Ah, Senhor, me dê força para te aguentar nestas demoras, porque me sinto desfalecer. Aqui é tudo místico. Amém, Fiat.